Boa noite a todos, graça e paz. Abram suas Bíblias lá em Ageu, capítulo 2. Nós vamos até o versículo 9. Nossa antepenúltima pregação em Ageu. Serão 5 encontros, estamos exatamente, então, na metade. Recapitulando o que vimos até aqui, para aqueles que nos visitam, Ageu prega quando o povo volta do exílio da Babilônia, estimulando aquele povo à obediência à reconstrução do templo, que era o centro do culto. Eles tinham prioridades invertidas. Eles investiram o seu tempo na construção das suas casas, viam um templo em ruínas e diziam, não é o tempo de mexer com as coisas de Deus, está muito difícil, deixa isso para lá. Ageu os repreende pela palavra do Senhor, eles ouvem uma única pregação, se arrependem. Essa foi o primeiro sermão. O segundo, o pastor Kelvin trabalhou a ideia de que quando você ouve, você deve obedecer. Eles se dispuseram para o trabalho. Inclusive, o Senhor ordena que eles agora subam as montanhas para trazer madeira. Ficou mais difícil. A desobediência, a obediência protelada faz com que as coisas fiquem mais difíceis. O texto dessa noite tem, então, o seguinte teor, a partir do versículo 1. Ageu 2, vou ler na NAA que eu imprimi aqui. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor. Eu lembro de uma certa moça que queria ir no cinema, e ela fez um combinado com o pai, se ela plantasse lá uns sacos de manivas de mandioca, lá no terreno, ela ia receber um dinheiro para ir passear com um namorado que não tinha dinheiro para pagar o cinema para 2. Ela aceitou o desafio, trabalhou arduamente, a promessa foi cumprida e eles foram ao cinema. Conheço também um menino que, na sua curiosidade, queria descobrir o que aconteceria se ele colocasse uma bombinha dentro de uma torneira. Obviamente, a torneira explodiu, e o pai o obrigou, então, a vender milho da chácara, lá na Asa Norte, na entrada da quadra, para recompor o prejuízo que ele tinha causado. Ele ficou tão empolgado com a tarefa, que arranjou 2 sócios e ele desenvolveu um método, o método da supersinceridade. Ele, menino, talvez ali uns 12 anos, 11, 12 anos, e aí as pessoas chegavam na quadra, no quebra-mola, tinham que diminuir, e ele com aquelas travessinhas, bandejinhas com milho descascado, e aí, menino, você não pode trabalhar. Não estou trabalhando, não. Meu pai me obrigou porque eu estourei a torneira da chácara e eu preciso vender isso para pagar. Mas, é orgânico. E as pessoas riam, e ele vendeu um bocado, vendeu muito. Foi o suficiente para levá-lo, pagar o que ele quebrou, e levar os 2 sócios para o cinema e pagar o lanche de todo mundo. Ele ficou feliz. A gente consegue, com uma boa motivação, lavar carro, a gente consegue, com uma boa motivação, tratar uma piscina, estudar para um concurso. Um casal apaixonado consegue se dedicar ao trabalho, se dedicar ao estudo, para alugar uma kitnet, começar a sua vida conjugal, sustentar uma família.
Obviamente, isso é mais fácil quando há uma promessa confiável, né? O pai prometeu que ia dar o dinheiro para a moça, ela confiou. É mais fácil se dedicar quando a gente tem confiança em quem nos motiva. Aqui nesse texto, Deus é o motivador. Ele está produzindo esse recobro de energia. Ele está trabalhando para que essas pessoas sejam motivadas. E a motivação aqui não é dinheiro, não é essas coisas que eu mencionei. A maior motivação que é prometida aqui é a própria presença do Espírito Santo caminhando com aquele povo. Não eram coisas materiais. Aquelas pessoas, então, precisavam compreender onde elas estavam. Elas precisavam ser revigoradas na sua jornada. E nesse processo de estimular o povo à motivação, ao trabalho, a retomar o trabalho, então são encadeados 4 passos que culminam nessa promessa do Espírito Santo de Deus. Primeiro, Deus começou ajudando o povo a definir qual era o problema. Versículo 1, no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, vou voltar para o texto que eu estava aqui, né? No 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? O dia era 17 de outubro, 21 do 2º mês. Era o final da festa dos tabernáculos, onde o povo comemorava a companhia de Deus pelo deserto. Eles moraram nas tendas, na peregrinação. Era uma data festiva, em que eles deveriam trazer comida para ser compartilhada. Era uma festa de comunhão. E nós sabemos, pelo texto que nós trabalhamos nos domingos anteriores, que eles estavam num período de fome. O que eles plantavam não era suficiente. Eles não tinham recursos para celebrar a festa com a alegria que eles queriam. E além disso, né, não tinham dinheiro, né, não tinham recursos para uma festa, quanto mais para a construção de um templo. Aquilo abateu o espírito daqueles homens, daquele povo. E o Senhor os leva à reflexão. Vocês estão desanimados, porque vocês viram o primeiro templo, a glória dele. E o que vocês estão vendo agora é como nada, no versículo 3. Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Essas ruínas que estão aí são como nada. O trabalho que vocês têm agora de buscar madeira tornou mais difícil esse processo. O desânimo que vocês sentem pela consequência da obediência protelada faz com que vocês se desanimem, que vocês cansem. Aquelas colheitas insatisfatórias e o peso daquele encargo sobre um povo que estava num contexto de fragilidade, com vários inimigos, fez com que eles desanimassem. A demora em obedecer equivale à desobediência. E foi isso que deixou o povo naquele estado. Eles precisavam ser lembrados disso, para um novo arrependimento, para entender que eles precisavam de encorajamento. Não sei se você já experimentou isso. Quando você peca e você protela a obediência e as coisas vão ficando piores, você imagina que você não terá forças para retomar aquilo que já existiu. E você desanima. A abordagem divina aqui é muito direta. Ele apresenta: olha, vocês estão nesse poço. O primeiro passo é uma firme convicção, uma clareza de onde nós estamos. Não é uma negação, não é fingir que não está acontecendo. É ter clareza do processo. Eu estou nessa situação porque eu fiz escolhas erradas, tive prioridades invertidas. E o desafio parece muito maior. Eu preciso da ajuda de Deus. Deus revela de forma tão clara que não é possível negar.
Quem viu o templo construído, o primeiro, né, daqueles 70 anos? Os idosos. Os idosos viram. Como vocês veem agora? Como nada. Vocês experimentaram uma comunhão com Deus nesse lugar. Esse lugar foi reduzido na vida de vocês a quê? Essa clareza é necessária. Eles estavam ainda em pecado. E muitos de nós precisamos experimentar essa sensação de clareza, de enxergar o estado que estamos. Nós imaginamos, por quê? Que a troca do microfone vai melhorar. Nós imaginamos, né? É melhor vocês orarem por mim. Nós imaginamos que é improvável que a gente experimente de novo aquilo que a gente já viveu com Deus, por causa das escolhas erradas que nós fizemos no processo. E essas escolhas e as consequências delas parecem nos sufocar e nós desanimamos. Se você fizer um pequeno esforço, você vai lembrar de escolhas que você fez que redundaram em problemas, em desagrado ao Senhor, e que você precisou lutar com elas. Pode ser na educação dos seus filhos, no seu casamento, na sua carreira, até mesmo em escolhas do ponto de vista eclesiástico. E a gente pensa, então, que porque essas consequências estão chegando até nós, Deus está nos punindo por causa das escolhas que fizemos. E nós não conseguimos enxergar a realidade que Deus está sendo amoroso e demonstrando para nós o real estado da nossa alma. Esse primeiro passo é doloroso, mas é necessário. Muitas vezes Deus embute no nosso coração, coloca no nosso coração, implanta lá uma saudade da comunhão. Uma saudade de vivenciar aquilo que a gente já viveu com Deus. Isso é um presente. Isso é para nos mover para um retorno, para um arrependimento. E não uma acusação satânica. É uma bênção de um Deus amoroso. Mas se parasse aqui, se parasse na constatação de que nós desanimamos porque estamos colhendo consequências de escolhas ruins, se parasse aqui, nós iríamos permanecer em desânimo, depois em desespero. E aí vem o segundo passo. Deus nos chama à esperança. Agora o Senhor diz, versículo 4, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, e vocês, de todo o povo da terra, sejam fortes. 3 vezes, sejam fortes. Sejam corajosos. Há uma renovação da esperança no meio daquelas pessoas. A lembrança do pecado é necessária para que a gente entenda onde a gente está. Mas a esperança faz parte dessa caminhada cristã. Um bom aconselhamento bíblico mostra o estado da alma e aponta para a esperança. Não é só um libelo acusatório, não é só uma acusação. É uma constatação tanto do nosso mal quanto da bondade de Deus. As duas coisas precisam caminhar juntas. Sim, eles pecaram, mas havia esperança. E essa, essencialmente, é a mensagem do Evangelho. Quem não pecou? Nós precisamos da esperança. É assim que Deus age ao longo de toda a sua história. Deus está fazendo aqui o que Ele sempre fez e o que Ele sempre fará. Mostrar a realidade do pecado e mostrar a realidade da esperança que há na graça de Deus. É a verdade do Evangelho. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Essa é a realidade da esperança. Isso leva a um terceiro passo. Não existe coração renovado, dissociado de trabalho. O versículo diz, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão subir montanha, vão tirar madeira,
Façam o que precisa ser feito. Trabalhem, porque eu estou com você. Um coração transformado não é um fato isolado. As mãos também são transformadas. Me mostra a sua fé pelas suas obras, diz Tiago. Essas coisas andam juntas. Deus estava trabalhando e estava ressaltando através de Josué essa verdade. Trabalhem porque eu estou com vocês. Lembrem de quem eu sou. Saibam o que vocês fizeram. Tenham esperança na minha graça. E trabalhem confiando que eu estou com vocês. Ajam de acordo com essa verdade. O quarto passo, finalmente, Deus avisa para eles, promete para eles: vocês vão experimentar novamente da minha presença. Eu estarei com vocês. Versículo 5: segunda aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. 9 séculos depois do Êxodo, 9 séculos depois de que aquele povo saiu em peregrinação e morou em tendas, 9 séculos depois, quando eles estão celebrando novamente na terra natal, essa festa das tendas, festa dos tabernáculos, tomados por desânimo, eles são lembrados que Deus havia prometido que caminharia com eles. Convicção do pecado, arrependimento, piedade prática, trabalho, redunda na convicção da presença do Senhor e redunda em paz. Não tenham medo. O cenário era um cenário ainda frágil. Inimigos, eles eram vassalos ainda da Síria, da Babilônia, vassalos da Babilônia. Um cenário politicamente frágil, a gente vai ver mais à frente ali em Esdras. Mas se eles se arrependessem, se eles confiassem na palavra de Deus, se eles trabalhassem, eles iam experimentar novamente da convicção da presença de Deus. Deus não muda. Ele havia prometido e ele não mudaria. Mas há essa desconexão quando nós esquecemos quem Ele é. Essa presença abençoadora de Deus se manifesta diretamente conectada com a fidelidade do próprio Deus. É a minha aliança que eu fiz com vocês. É por causa dele mesmo. Não é uma resposta às nossas obras. É uma resposta ao caráter dele. Eu fiz uma aliança com vocês. E vivendo de acordo com essa aliança, vocês vão perceber a minha presença com vocês, uma presença abençoadora. Esse trabalho frutífero, da reconstrução só seria possível pela graça de Deus, naquelas condições. E eles experimentariam isso, essa satisfação durante o trabalho. Eles não precisariam temer. Eles poderiam descansar na presença de Deus. Não temam, não temam, o Espírito estará com vocês. O Espírito nos convence das palavras de Cristo. Cristo afirmou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não temam. O trabalho do Espírito na igreja é nos lembrar das promessas do Pai, das promessas do Filho. E confiando nessas promessas, confiando naquilo que Ele diz que fará, e Ele é fiel para fazer, nós temos paz e podemos descansar, mesmo em meio a uma tarefa que parece incontornável, aquela reconstrução. Eles deveriam ter a disposição de trabalhar nessas condições. Mas a gente sabe que Deus transforma. Considere então essas realidades, considere o nosso pecado, considere a esperança sempre presente da graça de Deus, considere esse encorajamento a uma fé prática e essa promessa da presença sensível do Espírito. E aí nós vamos ter um motivador correto e firme para continuar no trabalho. Não é o elogio do pastor, não é a explosão numérica de uma igreja, não é a aquisição de uma sede própria,
Nada disso. A motivação correta é esse relacionamento ajustado com o próprio Deus. O que vem daí é presente de Deus. E a gente vai ver que tem presente de Deus. Assim como o desejo de ir no shopping com um namorado pode motivar uma moça a trabalhar com uma enxada, né, confiando na promessa do seu pai, nós devemos confiar na promessa do nosso Pai, sempre voltar à confissão, ao arrependimento e à ação, ao trabalho. É assim pela Escritura inteira. Há muitas razões para nós sermos abençoados a seguir a Deus, mas a principal razão é poder desfrutar dEle, é ter a companhia dEle. O Salmo 84, 10 diz: pois um dia só nos teus átrios vale mais que 1000. Ter comunhão com Deus, um dia só, vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O texto continua progredindo. Nos versículos 6 a 9, ele começa a tratar dessa soberania de Deus sobre as circunstâncias, sobre todas as coisas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus trabalha para trazer a sua glória. Esse propósito de Deus de manifestar a sua glória não será interrompido e será concluído no tempo próprio. Deus zela por isso. Se tem uma mensagem nas Escrituras, é que Deus está dedicado a espalhar a sua glória. Quando a gente pensa na palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus não volta vazia, alguém que escuta a palavra de Deus e a despreza, colabora para a glória de Deus, no sentido em que essa palavra o julgará. Deus fez vasos para honra e vasos para desonra. A glória de Deus será trazida por Ele mesmo. Esses versículos 6 a 9 são um lembrete dessa glória de Deus. Uma ideia consistente desse processo que é narrado em todas as Escrituras. Deus governando sobre os elementos, sobre o universo inteiro e sobre as nações. O ápice é o versículo 9, falando sobre uma glória maior num templo. Deus sacode tudo o que existe. Daqui a pouco farei tremer o céu, versículo 6, a terra, o mar e a terra seca. Lembram? Festa dos Tabernáculos, comemoração da presença de Deus com o povo caminhando no deserto. Aquele povo viu o Sinai tremer. Quando houve a revelação de Deus, aquele monte fumegou. Aquele monte foi sacudido. Ageu está retomando essas ideias, falando, isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. O Deus que produziu esses efeitos ao se revelar no Sinai para Moisés é capaz de produzir o encorajamento e a força necessária para que aquele templo fosse reconstruído, para que a glória de Deus fosse manifesta. Esses versículos 7 a 8 estão tratando da soberania de Deus sobre todas as coisas. Aquele povo estava frustrado, eles estavam desanimados. Eles tinham vivenciado, eles estavam experimentando a falta de provisão, como a gente viu no capítulo 1, por causa da desobediência. O texto fala que Deus produziu aquela colheita pífia. Foi Deus que determinou. Não foi a seca, não foi adubo ruim. Foi o próprio Senhor, para levá-los ao arrependimento. E agora eles são desafiados a reconstruir o templo.
sem recursos. Abram lá em Esdras capítulo 6, a partir do versículo 6. Os inimigos mandam uma carta para Dario, dizendo, olha, é uma rebelião, eles querem reconstruir esse templo. Os judeus mandam a resposta dizendo, não, Ciro autorizou que a gente fizesse isso. E aí Dario manda consultar os documentos, as ordens reais, e acha, no primeiro ano de Ciro, aquele decreto. E aí ele manda a seguinte resposta. E agora você, Tatanai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não tenham medo? Lembram da promessa? Essa é a resposta do imperador para os inimigos. Fiquem longe daquele lugar. Não encostem neles. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Governador Zorobabel, esses anciãos, os sacerdotes, na pessoa de Josué, o sumo sacerdote, comandado por eles, para que reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Dos impostos dessa região, para além do Eufrates, em vez de mandar para cá, mandem para lá o dinheiro. Eu vou sacudir as nações e as coisas preciosas deles virão para o meu templo. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, salvinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado, enforcado, seja levantado e pendurado nela, e que sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda diligência. Aqueles homens estavam desanimados, dizendo, nós não temos recursos para fazer a obra de Deus. Eles são desafiados e encorajados a obedecer. Trabalhem. Mesmo que vocês tenham que subir montanha para trazer a árvore lá de cima. Trabalhem. E eles começaram a trabalhar. Deus não apenas forneceria os recursos necessários, mas Ele faria isso sem custar nada para eles. Nada. Lembram das consequências que se avolumaram por causa do pecado? Deus coloca a mão e, milagrosamente, de forma misericordiosa, Ele tira aquilo. Ele pode fazer isso ainda hoje. Nós olhamos para situações difíceis que nós criamos pelas nossas decisões equivocadas e falamos, Deus não pode fazer nada. Eu que fiz essa lambança, eu que arrume. E nós esquecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa é uma lição importante para a gente. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados, imaginando que teremos que fazer coisas apenas com o que possuímos, que vamos ter que agora sacrificialmente nos justificar de novo, nos redimir agora das besteiras que fizemos. E esquecemos que o Senhor governa. Deus nos chama à obediência, mesmo que a nossa falta de provisão ataque a nossa fé. Deus nos chama a obedecer, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. O ápice dessa parte do texto, dessa perícope, é também o ápice desse livro, o versículo 9.
A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O primeiro templo é o templo de Salomão. Esse é o segundo templo. Ele não chega aos pés do templo de Salomão. O terceiro templo é o construído ali na época de Jesus. Esse segundo também seria destruído. A promessa aqui não é de um templo maior, um templo mais bonito. Não. A promessa aqui é de uma glória maior do que a primeira. Uma manifestação mais poderosa da presença de Deus do que eles já haviam experimentado. Nós sabemos que esse templo foi construído e destruído. A que ou a quem Ageu estava se referindo? Essa é uma promessa messiânica. Ela aponta para Cristo. Ela aponta para Jesus. Lá em Mateus 12:6, Jesus diz assim: mas eu vos digo que está aqui algo maior que o templo. Jesus está dizendo para aqueles homens, ali no templo de Jerusalém, onde os sacrifícios eram feitos, que ele era maior do que o templo. Dá para entender porque eles queriam apedrejar Jesus. Jesus está apontando para ele, como o cumprimento dessas promessas feitas a Ageu, feitas por intermédio de Ageu. Eu sou maior que esse templo. No texto que foi lido na abertura do culto, Jesus fala: destruirei esse santuário e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Como assim? Esse templo levou 46 anos para ser construído. Mas ele falava de si mesmo. Quando ele morre, nós vimos lá no texto, quando ele morre e ressuscita, os seus discípulos entendem a que ele se referia e creram. E creram. Há uma outra promessa: nesse lugar darei a paz, o shalom de Deus, a paz em todas as dimensões, a perfeita paz. Jesus é a paz com Deus. Jesus é a reconciliação possível com Deus. Jesus é quem produz paz. É Jesus quem sopra paz no meio do nosso desânimo. É Jesus quem aponta para a perfeição da glória de Deus. É Jesus quem nos assegura que nós não precisamos temer. Crê somente. Crê somente. Nós somos desafiados a olhar para Jesus como o cumprimento dessas profecias. Uma glória maior, uma paz perfeita. Ele veio, ele morreu em nosso lugar, ele levou sobre si as nossas dores, e é por intermédio dele que nós glorificamos ao Pai, o chamando de Pai. Lembre-se, nós podemos estragar muitas coisas e colher consequências disso, e ficarmos desanimados no processo de retomar a caminhada com Deus. O Senhor fala: seja forte, não tema, confie na minha presença, confie, eu governo todas as coisas, eu sacudo a terra, o mar, eu sacudo o universo, eu sacudo as nações, para trazer glória ao meu nome. E você traz glória ao nome de Deus quando você, em desânimo, olha para Ele em confiança, sabendo que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Não desanime diante das consequências justas que você tem colhido por decisões erradas que você fez. Mas saiba que Deus pode reverter as consequências de uma forma miraculosa. Ele pode fazer com que um Dario,
mande recursos que você não esperava. A palavra diz que chegaria o tempo em que Deus converteria o coração de filhos aos pais, dos pais aos filhos. Tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança que Deus vai agir em coisas que você fez desandar. Nós precisamos de encorajamento. Isso passa por reconhecer os nossos pecados, confiar no Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo encorajamento que obtemos dela. É fato que nós atrapalhamos a nossa própria vida fazendo escolhas equivocadas e muitas vezes nós queremos transferir essa culpa para outras pessoas, para as circunstâncias. Mas a Tua palavra é muito clara sobre o nosso pecado, sobre a forma como o Senhor nos ensina a caminhar e quantas vezes nós desprezamos a Tua palavra. Que essa realidade não seja paralisante, que ela não nos faça duvidar do Senhor, da Sua misericórdia, da Sua graça, da Sua companhia, das Tuas promessas. Nos ajuda a confiar em Ti, a agir, a trabalhar, mesmo que no cenário ainda não haja uma mudança palpável, visível, mas nos ajuda em obediência a ter um coração que confia no Senhor e pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nós oramos que o Senhor atenue consequências ruins que nós plantamos. Isso seria uma graça, um presente não merecido, não podemos exigir isso, mas a maior consequência que poderíamos sofrer, o Teu Filho sofreu em nosso lugar. Por isso nós Te louvamos e adoramos. Mas nós sabemos que o Senhor também pode atentar para outras questões nas nossas vidas. Peço que o Senhor encoraje aqueles que precisam de ânimo, que o Senhor nos dê um espírito encorajador para desafiarmos uns aos outros a permanecermos fiéis às Tuas promessas. Nos faz lembrar que Jesus é esse templo maior, que Ele é o centro, como cantamos. Nos ajuda a experimentar desse vigor em tempos de questionamento e de dúvidas. É assim que nós oramos, gratos pela Tua bondade, e Te agradecemos em nome de Cristo.